Agora nós vamos partir para a escultura do primeiro premolar superior. Vamos partir para o preenchimento da caixa oclusal para fixar a nossa escultura. Após preenchido, nós vamos localizar os cones vestibulares e linguais e o sulco central, marcando a posição do cone vestibular, do cone lingual e do sulco central. Lembrando que no primeiro premolar superior, o sulco é ligeiramente deslocado para lingual. Então, nós marcamos o meio do dente e ligeiramente para lingual nós marcamos a posição do sulco de forma que a cúspide vestibular fique maior do que a cúspide lingual. Depois de usarmos a cera pegajosa, nós limpamos num papel absorvente o instrumento e iniciamos a colocação do cone em cera amarela, cone palatino, sempre alinhando ele com os dentes da superfície, com as cúspides dos dentes adjacentes. Vamos levantando o cone, sempre fechando o manequim de forma que a gente não deixe o cone interferir na oclusão. Vamos checando a altura da cúspide palatina, sempre lembrando de utilizar a cúspide do molar e do segundo pré como referência. Aqui eu estou usando a espátula Lecron para definir essa altura. Definida a altura da cúspide palatina, vamos levantar o cone da cúspide vestibular. Da mesma forma, com a referência entre a ponta de cúspide do canino e a do segundo pré-molar. Levantada as cúspides e checada a altura das mesmas, nós vamos começar a colocar as vertentes lisas na cúspide vestibular e na cúspide lingual com cera rosa. Observamos que a relação da ponta do cone com os dentes adjacentes está um pouco lingualizada, vamos ter que corrigir isso. Sempre alternando vertente lisa do lado de cá, triturante do lado de cá, de forma que a gente não coloque a cera muito próxima uma da outra, o que fundiria as ceras e atrapalharia na escultura. Então fizemos o desgaste e direcionamos a ponta do cone de acordo com os dentes adjacentes, colocando a vertente lisa na cúspide lingual, fecha o modelo e respeitando aquela distância do sulco central que nós tínhamos planejado desde o início. Vamos colocando, então, a vertente palatina, vertente triturante palatina, e observando a convexidade e a textura da superfície, e o alinhamento das cúspides linguais e o alinhamento das cúspides vestibulares. Vamos agora colocar a vertente triturante secundária e a aresta longitudinal novamente levando para o ângulo lingo-proximal e não para o ponto de contato, para que depois a gente possa ter espaço para esculpir o contorno do dente. Da mesma forma, vamos seguindo, formando a vertente triturante secundária, levando para o lado do dente. Ok? E fechando o manequim de forma que a gente consiga esculpir. Ok? Acrescentando agora a cera na cúspide vestibular, também fechando o manequim de forma para testar a oclusão. Sempre a ponta da cúspide mais alta que a crista marginal, vamos fazendo a aresta longitudinal da cúspide vestibular. Da mesma forma, do outro lado, trazendo a aresta longitudinal e a vertente secundária para o ângulo vestíbulo proximal do canino. Fechando sempre o manequim e observando a inclinação da forma trapezoidal da cúspide vestibular.
Vamos aquecer e colocar a cera na proximal para fazer a crista marginal. Sempre fazendo a fossa e os sulcos de escape. Da mesma forma, do outro lado, nós vamos aquecer. Aquecemos e vamos colocar a cera formando a crista marginal mesial. Acertando, dando a convexidade dessa face e esculpindo aqui para mostrar a textura. Nós temos a crista marginal, a vertente triturante, a vertente secundária e os sulcos de escape, mostrando o alinhamento da cúspide vestibular, um alinhamento da cúspide lingual e a escultura do dente. Na vestibular, nós vamos agora fazer o brunimento, lembrando que a ponta do brunidor ele entra na meia proximal para dar a inclinação da face vestibular. Foi fazendo o brunimento, limpando a superfície, e a gente fez a inclinação da face vestibular. Depois, numa segunda inclinação, nós corrigimos de forma que a gente tenha o alinhamento da face vestibular com o brunidor. Feito o brunimento, limpa-se a superfície e partimos para o brunimento da superfície lingual, sempre levando a ponta do cone até a meia proximal cervical. Dada a inclinação da face lingual, vamos limpar para eliminar toda essa cera e dar o contorno da face lingual, da cúspide lingual, do premolar. E já construindo a meia lingual. Vamos construindo a meia lingual, removendo os excessos sobre o segundo premolar, dando o contorno da meia incisal, acertando o contorno da meia incisal, tanto mesial quanto distal. Remover os excessos, fazer o contorno da meia proximal, dando o contorno da face oclusal do dente. Contorno da face oclusal do dente, já construindo a meia vestibular. Construindo a meia vestibular, lembrando que a meia vestibular é menor do que a meia lingual. Fazendo a meia vestibular mesial e dando o contorno do dente. Dando o contorno do dente, fazendo a meia proximal. Quebrando o ângulo vestibular aqui para dar o contorno e tirando os excessos e limpando a escultura. Já com o formato da face vestibular, a meia proximal, e vamos dando o contorno, tem que quebrar o ângulo aqui também na lingual. Acertando aqui, removendo para dar o contorno do dente. Novamente, dando o ângulo agora na lingual, a segunda angulação, essa angulação aqui da cúspide lingual do premolar. Limpando toda essa cera, prestar bastante atenção para que o pincel não seja um pincel muito duro e venha a riscar toda a superfície do dente. Estamos aqui continuando a acertar o contorno da superfície oclusal e agora nós temos praticamente feito todo o contorno do dente, precisando simplesmente acertar os sulcos secundários e a fossa proximal e limpar todo o dente, o contorno do dente. Estamos aqui acertando o sulco secundário da proximal, o sulco secundário da distal, disto lingual, acertando o sulco secundário, depois isso tudo vai ter que ser limpo. O sulco secundário da aresta longitudinal, esse é o refinamento da escultura. Ó, sulco secundário aqui, entre a aresta
Portanto, nós vamos acertar a superfície oclusal, removendo os excessos, reavivando os sulcos secundários, o contorno da face vestibular e lingual, limpando bem essa superfície, observando a altura da cúspide compatível com a altura das cúspides dos dentes adjacentes, tanto os vestibulares quanto os linguais, o formato da aresta longitudinal e da borda incisal do premolar, a altura da cúspide sendo checada aqui, o alinhamento tem que ser consertado para ele chegar no nível dos dentes adjacentes. Foi acertado aqui o contorno da vestibular para alinhar. Da mesma forma, o contorno lingual. E acertar a superfície oclusal para a gente terminar a escultura, um contato prematuro aqui, sendo removido e acertado, para que a escultura não quebre e fique em harmonia com a oclusão no manequim. Para acertar essa textura superficial, quando a gente esculpe com instrumento de corte, costuma ficar muito ruim, muito áspera a superfície, então nós aquecemos e alisamos com um instrumento quente o contorno do dente, a meia vestibular, a meia lingual, e acertamos o contorno do dente, limpamos. Acertamos os alinhamentos vestibular e lingual, o contorno da face vestibular, a borda incisal, a relação de altura da cúspide com os dentes adjacentes e a oclusão também, que deve ser testada e observada para que não interfira na mordida do manequim, nem na face lingual e nem na face vestibular. É isso aí, então.